Pouca gente lembra como era ver o Cristiano Araújo no palco. Era impressionante. Ele tinha aquela energia que tomava conta do público, como se cada refrão dele fosse uma conversa direta com quem estava na plateia. Na noite do dia 23 de junho de 2015, ele terminou mais um show lotado, dessa vez em Itumbiara, no interior de Goiás. Cercado por amigos, com planos para uma turnê internacional e a agenda completamente cheia, Cristiano estava vivendo o auge da carreira. Aos 29 anos, era pai de 2 filhos e um dos artistas mais queridos do Brasil. O pai, seu João Reis, acompanhava de perto cada passo do filho. Ele sempre contava que, desde criança, o Cristiano gostava de cantar no carro, imitando as vozes que ouvia no rádio. Foi o pai quem colocou o menino no primeiro palco, ainda com pouco mais de 10 anos de idade. Com 12, já tinha o primeiro CD gravado e aos 17 cantava em barzinhos, juntando o dinheiro que podia para continuar. O sucesso nacional veio mais tarde com o DVD Efeitos. Foi um projeto simples, bancado com a ajuda de amigos e familiares. O próprio Jorge, da dupla Jorge e Mateus, contribuiu. A gravação mudou tudo. O vídeo viralizou. Alcançou milhões de visualizações e o nome Cristiano Araújo se espalhou pelo país. O artista, que sonhava cantar fora do Brasil, estava há poucos dias de realizar esse sonho, mas aquela madrugada mudaria tudo. O carro seguia pela BR-153, em direção a Goiânia. No banco da frente estavam o motorista, Ronaldo Miranda, e o empresário, Victor Leonardo. Atrás, Cristiano e a namorada, Alana Moraes. Eles tinham acabado de parar em um posto na estrada. Comeram algo rápido e voltaram para a pista. As câmeras registraram a saída do local às 2h49 da manhã. 21 minutos depois, o carro perdeu o controle. Segundo o relatório policial, o veículo estava a 179 km por hora. Um número assustador para uma rodovia que corta trechos urbanos e rurais. A Range Rover capotou várias vezes por mais de 50 metros. Os 2 da frente, que usavam cinto, sobreviveram. Cristiano e Alana, que estavam sem, foram arremessados para fora do carro. Um motorista que passou logo depois parou para ajudar. Ele contou que Cristiano ainda respirava. Foi levado primeiro para um hospital da região e de lá transferido de helicóptero para Goiânia. Os médicos confirmaram que ele teve traumatismo craniano grave e lesões no tórax. Durante o percurso, sofreu várias paradas cardíacas e, mesmo com as reanimações, o quadro se agravou. Às 8h35 da manhã, o diretor de comunicação do cantor confirmou oficialmente a morte. Morte encefálica. Não havia mais circulação no cérebro. Enquanto o Brasil acordava com a notícia, os bastidores do acidente começaram a ser investigados. A polícia rodoviária constatou que as rodas do carro não eram originais. Tinham sido compradas usadas e apresentavam pontos de solda, mais de 9 só em uma delas. O laudo apontou que uma dessas rodas pode ter se partido ou estourado, o que teria feito o motorista perder o controle. Um dia antes da tragédia, o veículo passou por um lava-jato. Funcionários disseram ter alertado o motorista sobre o risco de uma das rodas, mas a viagem aconteceu mesmo assim. E esse detalhe alimentou uma das principais perguntas que até hoje cercam o caso. Foi um acidente inevitável ou um erro que poderia ter sido evitado? Em Goiânia, o corpo de Cristiano Araújo chegou cercado por repórteres e fãs. Por ser uma morte acidental, o corpo foi encaminhado diretamente para o Instituto Médico Legal. Toda morte violenta ou suspeita precisa passar pela necropsia, o exame que analisa as causas do óbito. Depois da análise técnica, o corpo seguiu para o laboratório de tanatopraxia, onde seria preparado para o velório. E foi nesse momento que algo terrível aconteceu. 2 funcionários da funerária, responsáveis pela preparação do corpo, decidiram gravar um vídeo. Durante o processo, eles reabriram a incisão feita pelo IML,
um procedimento normal que serve para aplicar os produtos de conservação. Mas o que era uma prática técnica virou um crime. Eles se filmaram ao lado do corpo, exibindo partes íntimas e a cavidade torácica. Essas imagens foram publicadas na internet e permaneceram online por quase todo um fim de semana antes de serem retiradas. O país inteiro reagiu com indignação. O caso ficou conhecido como um dos maiores atos de vilipêndio a cadáver já registrados no Brasil. Crime previsto no artigo 212 do Código Penal. A necromaquiadora Josi Oliveira, especialista em tanatopraxia, confirmou que o vídeo não foi gravado no IML, e sim dentro do laboratório funerário particular, durante o processo de preparação. Ela descreveu com tristeza o impacto que o caso causou na família, dizendo que aquilo destruiu a memória deles. O pai do cantor, João Reis, fez um apelo público, pedindo para que ninguém compartilhasse mais aquelas imagens. "Pelo amor de Deus, parem com isso", disse ele emocionado. Enquanto os vídeos eram retirados do ar e as investigações avançavam, o país se preparava para um dos maiores funerais já vistos na música brasileira. O velório foi realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Primeiro, aberto apenas para amigos e familiares. Depois, o público foi autorizado a entrar. Cerca de 50.000 pessoas compareceram para se despedir do cantor e da namorada. A fila se estendia por centenas de metros. Fãs levavam flores, cartazes e cantavam as músicas que o tornaram imortal. Caso indefinido, maus bocados, efeitos. As vozes se misturavam com o choro e o som dos passos. O corpo seguiu em cortejo até o cemitério Jardim das Palmeiras, também em Goiânia. O caixão foi coberto por duas bandeiras, a do Vila Nova, time do coração de Cristiano, e a do Brasil. O pai, Senhor João, se sentou à beira da cova, em silêncio, antes de ser amparado por pessoas próximas. A despedida comoveu o país inteiro. Enquanto isso, a polícia encerrava a investigação, confirmando o que já se suspeitava. O carro realmente estava acima da velocidade e o pneu estourado, com soldas irregulares, foi determinante para o acidente. Nenhum indício apontava para sabotagem ou crime. Foi uma sucessão de falhas e de destino. Depois do sepultamento, começaram as especulações sobre herança, bens e fortuna. Alguns sites chegaram a divulgar valores altíssimos, falando em centenas de milhões. Mas o próprio pai esclareceu. Cristiano investia tudo o que ganhava em shows, estrutura e músicos. A estimativa real girava em torno de 4 milhões de reais, divididos entre os dois filhos e os pais. Cristiano deixou também 15 músicas inéditas que foram lançadas aos poucos depois da tragédia. Uma delas foi um dueto póstumo com Marília Mendonça, na canção De Quem é a Culpa. Dois ídolos, duas perdas que o Brasil nunca esqueceu. A trajetória dele, embora curta, foi intensa. De um garoto que cantava no Lava Jato do pai, a um dos artistas mais queridos do país. Ele levou a voz, o carisma e a emoção da música sertaneja para palcos imensos. E mesmo depois do fim, continuou emocionando milhões de pessoas. A história de Cristiano Araújo também levantou debates importantes sobre a segurança nas estradas, o uso do cinto no banco traseiro e o respeito à dignidade humana, mesmo após a morte. O caso gerou mudanças de postura em funerárias, campanhas sobre vilipêndio e punições exemplares. A autópsia de Cristiano Araújo, tecnicamente, revelou o que todos já sabiam. Lesões graves na cabeça e no tórax, típicas de um impacto em alta velocidade. Mas o verdadeiro mistério não estava nos laudos, e sim no impacto emocional que tudo isso deixou no Brasil. Foi a dor de ver o talento interrompido no auge, o choque de uma tragédia que parecia impossível. E, ao mesmo tempo, a lembrança do quanto ele fez em tão pouco tempo. O Brasil chorou junto, e até hoje, quase uma década depois, o nome dele ainda ecoa.
Não como uma tragédia, mas como símbolo de paixão pela música e respeito pelos fãs. Entre tantas versões, uma verdade permanece. Cristiano Araújo partiu cedo, mas o que ele construiu ficou para sempre. No rádio, nas lembranças e na saudade de quem o viu cantar. Se essa história te fez lembrar quem foi Cristiano Araújo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais gente conhecer a verdadeira trajetória e o respeito por trás desse nome que marcou o Brasil. Tem coisa que você pode estudar por 20 anos, que não vai mudar o jeito que ela te quebra por dentro quando acontece de verdade. Eu sou médico legista há mais de 20 anos. Já vi de tudo, de todos os tipos, em todos os estados. Mas tem um negócio que aconteceu numa manhã de terça-feira que até hoje me deixa sem conseguir dar nome. Porque não foi só estranho, foi errado. No sentido mais puro da palavra. O corpo chegou por volta das 8h30. Homem, mais ou menos 35 anos, branco, magro, bem vestido, morte súbita na rua. Testemunhas disseram que ele caiu sozinho no meio da calçada, bateu o rosto no chão e não se mexeu mais. Tentaram reanimar, mas já chegou sem vida no pronto-socorro, sem documentos. Polícia recolheu e mandou pra gente. Era para ser mais uma necropsia de rotina. Eu comecei os procedimentos por volta das 9. A assistente não estava no setor naquele dia, então fui fazendo no meu ritmo. Cortei a roupa dele, fiz os registros. Tudo normal. Mas quando fui higienizar a região do pescoço, percebi uma elevação esquisita perto da traqueia, como uma bolha de ar acumulada por baixo da pele. Isso acontece às vezes quando tem trauma ou quando a decomposição já começou, mas aquele corpo estava limpo, fresco, recente, zero sinal de putrefação. Mesmo assim, a bolha crescia, devagarinho, como se estivesse respirando. Eu encostava o dedo e sentia que o ar ali dentro estava quente, como se ainda tivesse vida. Eu não sou de me impressionar fácil. Peguei o bisturi e fiz um pequeno corte transversal, só para drenar o gás. E foi aí que aconteceu. Na hora que a lâmina atravessou a pele, saiu um barulho parecido com um suspiro. E logo em seguida, uma voz. Uma voz de mulher. Disse uma palavra só: ajuda. Nítido. Saindo dali, daquele ponto exato onde eu tinha cortado. Pela pele aberta. Na hora eu travei. O som ecoou no centro da sala, abafado, mas completamente audível. Não era barulho de gás escapando, era voz humana, feminina. Fechei os olhos por um segundo, achando que estava ficando maluco. Repeti o gesto. Apertei de novo a região. Nada, só silêncio. Fiquei parado, olhando para aquele corte, como se ele pudesse me explicar alguma coisa. A voz não era do homem, não tinha como. A traqueia dele era masculina, as pregas vocais eram grossas, tudo compatível. Mas aquele som, não. Passei o resto da manhã inteiro inquieto. Continuei o exame com atenção redobrada. Quando fui abrir o tórax, tive mais uma surpresa. Ao seccionar o pulmão direito, percebi um resíduo líquido que não devia estar ali. Uma espécie de muco denso, mas não purulento. Como se alguém tivesse expirado uma substância orgânica dentro dele. E junto ao líquido vinham microfibras estranhas, quase imperceptíveis. Mandei para o laboratório, claro. Mas o que me deixou com a cabeça encucada foi a sensação de que aquele pulmão tinha memória, tinha guardado alguma coisa que não era dele. No fim do turno, ainda mexido, decidi revisar o áudio da sala. A gente grava tudo por segurança. Voltei até o horário do corte. Não tinha nada, nenhum som. Só o barulho do bisturi cortando a pele e minha respiração. Nenhuma ajuda, nenhuma voz. Nessa hora, confesso que comecei a achar que minha cabeça estava me pregando peça. No dia seguinte, tudo mudou. Cheguei cedo e já tinha outro corpo aguardando. Mulher,
40 e poucos anos, achada caída num banheiro público, sem violência aparente. Comecei os procedimentos. Quando fui abrir a cavidade abdominal, aconteceu de novo. Na hora que o bisturi perfurou o tecido, saiu um jato de ar e junto dele, uma palavra. Dessa vez, era Catarina. A voz era rouca, mas feminina, totalmente diferente da do dia anterior. Eu larguei o bisturi, afastei a bancada e fiquei parado ali, sozinho. O som tinha vindo de dentro, da cavidade peritoneal. Um sussurro abafado, mas com entonação, com dor. E o mais absurdo, não foi eco. Não tinha como ser. Olhei em volta. A sala estava fechada, sem janelas, sem ventilação direta, sem aparelhos ligados. E mesmo assim, alguém tinha falado. Corri para o gravador de novo. Mesmo resultado. Só silêncio. Foi nesse dia que eu resolvi não contar para ninguém, nem para a direção, nem para os colegas. Porque veja, um legista que começa a dizer que ouve vozes saindo de dentro dos corpos. É assim que a carreira da gente acaba, mas as coisas não pararam. Na verdade, começaram a piorar. Na quinta-feira, eu estava com um corpo de homem idoso, suspeita de infarto. E lá pela metade do procedimento, escuto a palavra Érica saindo da parte superior do pulmão esquerdo. Só que o som veio como se estivesse passando por dentro da traqueia dele, mesmo com a boca fechada. Era outro nome de mulher, outra voz, terceira diferente. Comecei a anotar tudo, cada palavra, cada horário, cada posição do corpo no momento em que o som aparecia. E o mais estranho é que sempre envolvia uma região com algum tipo de gás preso. Bolhas, câmaras internas, cavidades com resíduo aéreo. Era como se o ar da morte guardasse o som de alguém, mas não do morto, de outra pessoa. No fim da semana, pedi um favor para uma técnica do laboratório. Falei que tinha achado um tecido incomum num pulmão e precisava de uma análise detalhada das fibras. Ela me chamou 2 dias depois. Disse que os fragmentos tinham características muito semelhantes a cordas vocais femininas. Eu perguntei como aquilo poderia parar no pulmão de um homem. Ela ficou me olhando como se eu tivesse feito uma piada. E eu só agradeci e fui embora. Só que foi no caso seguinte que a coisa mudou de figura. Veio um corpo de adolescente, feminino, 17 anos. A morte era recente, mas não identificada. Corpo sem documentos, sem registro, com sinais estranhos de exaustão. Achada caída numa estrada de terra perto de uma área de matagal, aparentemente sem lesões externas. Na hora em que abri o tórax, nada aconteceu. Mas quando fui examinar o pulmão, escutei. Alice era minha filha. O nome da minha filha saiu de dentro do pulmão de um corpo que eu nunca tinha visto antes. Na hora, o bisturi escorregou da minha mão. O barulho que fez quando caiu no chão ainda ecoa na minha cabeça. Eu congelei. Fiquei parado olhando para a mesa, tentando achar alguma explicação. É só coincidência, Celso. É só um nome comum. Tentei pensar isso, tentei repetir isso, mas eu sei reconhecer a voz da minha filha. E a voz que eu escutei ali, abafada, arranhada, saindo da massa pulmonar daquela menina desconhecida, era dela. Fiquei olhando para o corpo, esperando que alguma coisa mudasse, que talvez o som voltasse. Mas não voltou, e a sala ficou num silêncio que machucava o ouvido. Terminei o exame como um autômato. Mãos no automático, cabeça girando. E pela primeira vez em anos, saí mais cedo. Fui direto para casa. Minha filha estava lá, viva, normal, mexendo no celular, perguntando do jantar. Eu fiquei encarando ela por um tempo, sem saber se abraçava ou se chorava. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitado, de olhos abertos, lembrando de cada palavra que tinha saído dos corpos naquela semana. Todos nomes femininos, todos ditos por vozes diferentes, todos vindos de lugares onde o som não devia existir mais. Comecei a considerar uma coisa que eu nunca tinha cogitado antes. E se esses corpos tivessem absorvido ecos de outras mortes?
Como se o ar que entra no último suspiro não fosse só ar, mas memória ou dor, não sei. É difícil explicar sem parecer maluco, mas eu juro que não estou inventando nada. No dia seguinte voltei a trabalhar, fingindo que nada tinha acontecido, fingindo que aquilo tudo podia ser jogado num canto da cabeça e trancado, mas não funcionou. Os casos continuaram chegando. E as vozes também. Tinha dias que era uma palavra só. Tinha dias que o corpo só fazia um som, tipo um soluço abafado, como se alguém estivesse tentando dizer alguma coisa e engasgasse. Teve um dia que um corpo em estado avançado de decomposição soltou 3 nomes, 3, intervalados, todos de mulheres. Comecei a anotar tudo num caderno escondido. Horário, tipo de corpo, idade, ponto exato onde o som surgiu, o que foi dito, como foi dito, se havia presença de ar visível, se tinha resíduo, se dava para isolar a frequência. Fiz isso por 2 semanas seguidas, em silêncio, sozinho. E quanto mais eu anotava, mais eu percebia que aquilo era um padrão. Não era loucura, não era invenção. Os nomes eram reais. Comecei a cruzar com boletins de ocorrência, relatórios de desaparecimento, casos não solucionados. E o pior, bati 2 nomes. 2 dos nomes que eu ouvi nos corpos constavam como desaparecidas em circunstâncias violentas. Uma delas nunca mais foi vista desde 2018. A outra era uma menina de 14 anos que sumiu a caminho da escola, no interior do estado. As vozes estavam trazendo nomes de mulheres desaparecidas. O pulmão, a traqueia, o espaço entre tecidos mortos. Estavam virando o canal para um grito que nunca saiu em vida. Um grito engasgado, que encontrou um jeito de escapar depois da morte. Só que não da própria morte, de outra. Comecei a desconfiar de uma coisa absurda, o ar preso dentro de alguns cadáveres. Não era deles. Era como se alguém, em algum momento antes de morrer, tivesse sugado aquele último suspiro com a força de quem queria falar. E aquilo ficou preso, flutuando, indo parar dentro de outro corpo, como uma partícula solta que grudou onde não devia. E ao ser cortada, falava. Sei que parece absurdo, mas eu vi, eu ouvi, eu vivi. O que me matou foi a sexta-feira da 3ª semana. Chegou um corpo novo, vítima de atropelamento. Mas o estado era preservado. Homem jovem, 20 e poucos anos. A necropsia foi tranquila até certo ponto, mas na hora de abrir a região cervical, surgiu uma bolha de ar minúscula, bem na base da laringe. O bisturi tocou e a voz saiu na mesma hora. Socorro, me deixaram num terreno. Eu tive que segurar a bancada. Era a primeira frase completa. Não era só nome, não era só um sussurro. Era uma frase, coerente, com sentido, com desespero. A voz era fina, tremida, e parecia sair com pressa, como se fosse a última chance daquela pessoa ser ouvida. Na hora, parei tudo. Tirei as luvas, sentei no chão do laboratório e chorei. Simples assim. Eu, um homem de 59 anos, chorando sozinho dentro de uma sala fria, com um corpo aberto na mesa e a cabeça explodindo. Eu não contei para ninguém, nem para os meus filhos, nem para minha mulher. Só anotei a frase no caderno em letras grandes e escrevi embaixo: ela foi ouvida. Desde então, eu parei de tentar entender. Continuei fazendo meu trabalho, dia após dia, como sempre fiz. Mas agora, quando corto uma traqueia e o ar escapa, eu escuto. Escuto com respeito, escuto em silêncio. Eu não sei se é explicável. Eu não sei se um dia alguém vai acreditar. Mas eu sei o que eu vivi. E se um dia eu escutar a mesma frase, a mesma voz, o mesmo nome que ouvi naquela terça-feira, eu não sei o que eu vou fazer. Porque até hoje, toda vez que eu tô sozinho na sala de necropsia e o ar escapa de um corte, eu travo por 1 segundo, esperando com o coração apertado para ver se o que vai sair dali é só gás ou se é a voz da minha filha de novo.
Foi no terceiro corpo do dia que começou. Eu estava numa sequência de exames demorados, meio irritada porque o equipamento novo ainda dava interferência de vez em quando. Era aquele sistema experimental que a gente estava testando no laboratório, ligado a microimpulsos pós-morte. Um sensor que captava sinais elétricos residuais no tecido muscular e nervoso. Uma tentativa de entender se ainda havia algum tipo de atividade logo depois da morte, mesmo que a pessoa já estivesse legalmente morta. Não era nada místico, nada paranormal. Era biologia mesmo. Restos de eletricidade circulando pelo que sobrou do sistema nervoso. Eu mesma participei do grupo que montou os protocolos. A ideia era só ajudar a determinar tempo de morte com mais precisão. Só que nesse dia foi diferente. O cadáver era de um homem, mais ou menos 50 anos, corpo bem preservado. Causa aparente: perfuração no tórax. Lesão única, sem sinais de defesa. Tinha sido levado direto da cena por uma equipe que fez tudo certinho, preservaram bem. Quando comecei o exame, liguei o sensor como de costume. Era um fiozinho preso na região temporal e outro no antebraço. Os dados iam aparecendo em tempo real, num papel térmico, igual eletrocardiograma antigo. O estranho foi quando eu falei uma coisa errada. Eu disse que a ferida era no lado esquerdo do peito. Só que não era. Era no lado direito. Eu me distraí, falei errado. E no exato momento que eu disse, o gráfico pulou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Parecia um espasmo no papel. Achei que fosse falha no sensor. Fui até o aparelho, reconfigurei, troquei os fios de lado, repeti o procedimento. Quando falei de novo, de propósito dessa vez, que a lesão era no lado esquerdo, o papel quase rasgou de tanto que os traços subiram. Eu travei. Fiquei olhando aquela linha tremendo como se estivesse reagindo. Não era possível. Aquilo era um corpo morto, desligado, sem circulação. Não tinha por que ter oscilação elétrica, muito menos com base numa fala minha, muito menos só quando eu falava errado. Testei outra coisa. Disse que a causa da morte era parada cardíaca. O gráfico ficou liso. Disse que ele estava com rigidez cadavérica. O gráfico permaneceu estável. Voltei à ferida. Falei que tinha 5 centímetros. Elevei a voz. A perfuração mede 5 centímetros. Era mentira. Media 7,5. A máquina tremeu. Nessa hora me deu um gelo, porque eu percebi que não era um defeito. O padrão só reagia quando eu dizia algo errado. Qualquer outro erro, movimento errado, ambiente barulhento, qualquer coisa, não fazia nada. Mas se eu falava, se era eu quem dizia uma mentira, o sensor enlouquecia. Tirei os fios, desliguei tudo. Fiquei parada um tempo. Depois me convenci de que era coincidência, que era minha cabeça cansada. Mas não era. Porque quando reconectei o aparelho, botei outro papel novo, tentei ignorar e seguir com o relatório, tudo voltou a acontecer. Dessa vez, eu nem menti de cara, mas hesitei. Falei meio incerta sobre o tempo estimado da morte. Disse cerca de 12 horas, sendo que os dados apontavam umas 8. Não foi nem mentira, foi um chute, uma imprecisão comum. Mas o papel reagiu. Subiu uma onda, lenta, mas nítida, e só acontecia com a minha voz. Pedi para o estagiário falar os dados. Nada. Ele leu errado de propósito. Nada. O gráfico nem se mexia, mas quando eu falava, era como se o corpo me escutasse. E pior, como se soubesse quando eu estava escondendo alguma coisa. Fiquei desconfortável. Meu tom de voz começou a mudar. Eu estava nervosa, começando a suar, mesmo com o ar-condicionado. Comecei a errar detalhes de verdade, sem querer. E toda vez que saía algo errado da minha boca, o papel respondia. Em um momento, falei que não havia sinais de uso de drogas. Mas eu já tinha visto um ponto de punção discreto na dobra do braço, ainda que antigo. A máquina pulou. Quando eu tentei corrigir e disse que talvez houvesse histórico de uso, o gráfico estabilizou.
Era como se o corpo estivesse me obrigando a dizer tudo, mesmo o que eu preferia não apontar de cara. A autópsia virou um interrogatório, não do morto, de mim. E foi aí que entendi uma coisa mais grave, porque o sinal mais forte de todos aconteceu quando eu hesitei em dizer o nome dele. Eu li o número do prontuário, os códigos, mas o nome completo, o nome eu sempre deixava para o final. Só que dessa vez, quando parei diante do campo com o nome completo, com a voz travada, o gráfico explodiu e não parou mais. Ficou emitindo um zumbido contínuo, as linhas correndo e se embaralhando, como se tivesse ultrapassado algum limite. Eu desliguei o som, mas o papel continuava saindo sem parar. Um rolo inteiro, depois outro. Chamei ajuda. Ninguém entendia. Achavam que era bug, curto, falha. Mas quando o terceiro rolo terminou, a ponta final do papel mostrou uma coisa. A ponta do papel saiu devagar. O sensor já tinha parado. A tela apagou sozinha e ninguém mais mexeu. Eu fiquei ali, em pé, com o rolo na mão. O fim do papel mostrava uma sequência de linhas distorcidas, tremidas, como se fossem impulsos sem controle. Só que uma parte delas parecia organizada, como se as linhas tivessem formado letras, meio tortas, tremidas, mas dava para ler. Não era o nome do morto, era o meu. Eu não consegui continuar. Pedi para fechar a sala, dispensei o estagiário, desliguei o equipamento da tomada, joguei o papel fora. Mas aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que nunca mais saiu, porque eu entendi que o corpo não estava reagindo às minhas palavras, ele estava reagindo à minha consciência, à minha decisão de não falar o que eu sabia, à minha escolha de esconder. E isso, para mim, foi pior do que qualquer susto. Eu não sou uma pessoa que costuma omitir, mas naquele dia eu sabia quem era o homem na mesa. Eu reconheci antes mesmo de ver o nome completo. A perícia era minha, mas o caso era familiar. Uma investigação de corrupção dentro da cadeia pública. Ele era o agente prisional que foi afastado meses antes por suposto envolvimento com tortura de detentos. Nunca foi condenado. Sumiu depois da exoneração. Eu sabia que tinham encontrado o corpo numa área de mata fechada, sem sinais de luta, como se ele tivesse ido até lá sozinho. E eu sabia, mesmo sem ler no prontuário, que aquele nome ali não devia estar naquele laboratório, não sob minha análise, não na minha mesa, porque eu era uma das pessoas que tinha denunciado ele anonimamente. Nunca provei nada, nunca comentei com ninguém, mas agora o corpo dele estava ali. E cada vez que eu tentava relatar alguma coisa de forma vaga ou parcial, a máquina me cobrava com violência, como se não fosse o corpo reagindo à mentira, mas como se a mentira me expusesse e o corpo só refletisse. Eu tentei ignorar. Passaram-se dias. O equipamento foi recolhido para reavaliação técnica. Deram várias explicações possíveis: interferência eletromagnética, falha de calibração, papel sensível à vibração externa. Mas nenhuma explicação explicava só reagir à minha voz. Só que o que mais me deixou perturbada foi o final do laudo. Porque quando fui tentar imprimir novamente para refazer a parte final, a impressora travou na hora de gerar o nome da vítima. A folha saiu em branco, só com meu nome no rodapé, na área de responsável técnica. Nada mais. Os dados sumiram. O número do caso foi arquivado dias depois por exame inconclusivo. E o corpo? O corpo foi enterrado como indigente, mesmo tendo nome, mesmo tendo histórico, como se tivesse deixado de existir depois daquilo. Eu ainda tento entender o que aconteceu, mas até hoje, toda vez que leio um relatório antigo ou escuto minha própria gravação de áudio nos exames, eu fico tentando reparar no meu tom, no jeito que eu respiro entre uma frase e outra, como se a verdade só aparecesse nas quebras, nas hesitações, nos segundos em que a gente evita o que sabe. E aquele sensor, por mais avançado que fosse, nunca mais foi usado.
Ninguém falou abertamente sobre isso. Os papéis que saíram da máquina foram descartados. E eu nunca mais consegui confiar na neutralidade de um cadáver. Porque ele sabia que eu sabia. E mesmo morto, me fez dizer. Começou na primeira semana depois da reforma. Eu trabalho como patologista há mais de 30 anos e nunca vi uma sala se comportar daquele jeito. E eu tô dizendo sala mesmo, não é figura de linguagem nem brincadeira. Aquilo ali mudou depois que mexeram na acústica. Era para ser uma melhoria. A ideia era isolar o necrotério para que o barulho dos equipamentos não incomodasse o resto do prédio. Principalmente o pessoal do administrativo, que vive reclamando de tudo. Trouxeram um engenheiro de som, instalaram uns painéis nas paredes, no teto, trocaram a porta, colocaram umas mantas técnicas, disseram que ia absorver ruído, reduzir eco. Normal, só que na prática virou outra coisa. No primeiro dia eu já estranhei. Não tinha mais aquele som ambiente que a gente se acostuma. Sabe o barulho do ar-condicionado, da geladeira de fundo, o clique do bisturi, o rasgar da luva, até a mesa de inox rangendo quando a gente encosta? Tudo isso ficou abafado demais. Parecia que os sons batiam e morriam ali mesmo sem retorno. Fiquei com uma sensação esquisita o tempo todo. O que mais me incomodou foi não ouvir meus próprios passos, nem o zíper da roupa protetora. Era como se o som ficasse preso no corpo e não saísse. Só que até aí, beleza. É incômodo, mas explicável. O problema foi depois. 2 dias depois da reforma, um dos técnicos veio me perguntar se eu tinha deixado algum rádio ligado. Falei que não. Ele disse que quando passou pelo corredor do necrotério no fim do dia, escutou gente conversando lá dentro. Achei estranho, porque a sala estava vazia. Só que esse tipo de coisa acontece. Às vezes é eco do corredor ou alguém na sala de coleta. Só que ele insistiu. Disse que ouviu claramente minha voz, falando com alguém, e jurou que ninguém tinha saído quando ele abriu a porta. Na hora, dei risada. Brinquei que era minha consciência trabalhando fora de hora. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Na semana seguinte, outro funcionário comentou uma coisa parecida. E mais uma vez, era a minha voz. Só que agora era diferente. Ele disse que não parecia conversa, parecia gravação. Palavras soltas, coisa dita durante um procedimento, uma frase repetida 2 vezes, como se alguém tivesse testando um microfone. Vamos fazer uma incisão aqui. Disse que ficou parado ouvindo, porque achou que eu estava ali dentro, mas a sala estava vazia, a luz apagada. A partir daí, comecei a prestar atenção e comecei a gravar os turnos. Instalei um gravador simples, só para confirmar o que estavam dizendo. Queria saber se alguém estava entrando na sala sem permissão, ou se era alguma brincadeira de mau gosto. Mas o que eu encontrei não fazia sentido. Na gravação do dia 22, por exemplo, eu apareço sozinho, preparando um corpo. Ouve-se só o som dos equipamentos, bem baixo por causa da acústica, e eu falando, isso aqui está calcificado, parece que morreu faz mais de uma semana. Isso foi por volta das 3 da tarde. No dia seguinte, no mesmo horário, com a sala vazia e o gravador ainda ligado, a gravação capta a mesma frase, mas num tom mais baixo, meio sussurrado. Só que com ruído de fundo nenhum, zero, nem o som ambiente. Só minha voz, como se estivesse flutuando. Isso aqui tá calcificado, parece que morreu faz mais de uma semana. Igualzinho. Mesma pausa entre as palavras, mesma entonação. Só que eu não estava lá. Aquilo me travou por um tempo. Comecei a escutar todos os áudios com atenção e vi que não era só repetição. Às vezes, o que aparecia na gravação seguinte era algo que ainda ia acontecer. No dia 27, por exemplo, eu disse uma coisa num procedimento: vou pedir a amostra do fígado.
E essa frase já estava gravada um dia antes, na madrugada, com o ambiente em silêncio absoluto. A sala começou a se adiantar. Eu sei como isso soa, parece maluquice, mas eu tenho os áudios. E comecei a mostrar para os técnicos. Alguns ficaram assustados. Um deles pediu para ser transferido. Outro começou a inventar atestado. Eu tentei explicar isso com lógica. Será que o som estava sendo armazenado de alguma forma? A estrutura nova das paredes podia estar causando algum tipo de ressonância retardada? Mas nada justificava a antecipação. E aí veio o que me tirou o chão. Num dos últimos dias que trabalhei lá, entrei na sala de manhã cedo, sozinho. Comecei a preparar a bancada, abri o prontuário do caso e falei quase em voz alta. Isso é impossível. E a gravação do dia anterior registrou uma resposta, baixinho, no mesmo canto onde costumo ficar. Uma voz que parece a minha, mas não é. Tem algo de mais lento, mais baixo, e ela diz, não é mais. Foi aí que eu parei de gravar, porque se a sala guardava o som, tudo bem. Mas se ela começou a responder, aí já era outra coisa. Depois desse dia, eu comecei a ir para a sala já com o gravador ligado antes de entrar. Fiz isso por 4 dias seguidos. Em todos eles, a gravação da madrugada anterior trazia algum fragmento do que eu ainda ia falar. Uma vez, era só uma palavra. Outra, uma frase inteira. E sempre com aquele tom meio oco, meio abafado. Como se fosse uma voz que não passava pela garganta. Igual quando a gente ouve uma fita velha. Na última tentativa, eu levei um gravador digital de boa qualidade e um analógico também, daqueles com fita. Queria comparar. Achei que podia ser alguma interferência eletrônica, sei lá. Gravei por 4 horas com os dois. E nas fitas, nada. Nenhuma anomalia. Só o que realmente foi dito. Mas no digital, no dia seguinte, lá estava de novo. A mesma coisa. A mesma frase dita por mim, só que antes. E a voz começou a mudar. Não era só mais minha voz sussurrada. Era como se tivesse alguém tentando imitar, mas sem conseguir direito. Algumas sílabas saíam arrastadas, como se não soubesse o que estava dizendo. Outras vinham com um tom mais rouco, como se a garganta tivesse cheia. E em um dos áudios, eu juro por tudo, deu para ouvir um estalo seco antes da fala, como se tivesse alguma coisa se mexendo no fundo da sala. Foi aí que eu parei de gravar e parei de entrar sozinho também. Passei os dias seguintes evitando aquele turno. Pedi para me colocarem nas análises externas, coletas, qualquer coisa, só para não entrar mais lá. O pessoal notou. Alguns até perguntaram. Um dos residentes viu os arquivos no meu computador e ficou tão pálido que pediu transferência de laboratório. Outro me chamou no canto e disse que jurava ter ouvido um choro baixinho vindo do teto da sala, no fim do plantão. E nem tinha ninguém em procedimento naquele dia. Eu tentei conversar com a direção. Queria reverter a obra acústica, desfazer o isolamento, mas caí na burocracia. Eles alegaram custo, alegaram contrato. Um diretor sugeriu que talvez fosse só estresse acumulado. Me mandou tirar férias. Eu tirei, mas levei os arquivos comigo. Passei as noites ouvindo aquilo de novo e de novo, tentando achar uma falha técnica, uma explicação plausível. Só que quanto mais eu ouvia, mais certeza eu tinha de que não era falha. Era outra coisa, e era só comigo. Porque os outros ouviam ecos de dias anteriores, risadas antigas, discussões gravadas sem querer. Mas só eu ouvia o que ainda ia ser dito. E no último áudio, o que me fez decidir encerrar tudo, tinha uma coisa diferente. Eu nem cheguei a trabalhar naquele dia, era minha folga. A sala estava vazia, mas o gravador, por engano, ficou ligado desde o dia anterior. E no fim da manhã, o arquivo captou um som que não devia estar lá. Dá para ouvir minha cadeira arrastando. Um passo, o barulho do jaleco e depois a minha voz. Só que eu não disse aquilo. Não naquele dia. Tá tudo bem.
Só vou ver rapidinho. Eu reconheço a frase. É a mesma que eu disse uma semana antes, no exato momento em que resolvi entrar sozinho para testar o gravador pela primeira vez. A mesma entonação, a mesma pausa entre as palavras, como se a sala tivesse gravado meu momento de decisão, como se aquilo não tivesse mais só ecoando, mas repetindo eventos que marcaram o ambiente e trazendo de volta. Eu não consegui mais voltar. Apaguei as gravações, excluí tudo, pedi transferência definitiva. Me colocaram no setor de revisão externa, sem contato com o necrotério. Ninguém nunca mais falou sobre o assunto. A sala continuou funcionando. Recebeu novos técnicos. Alguns reclamaram da acústica, mas seguiram. Eu fiquei em silêncio. E até hoje, quando eu escuto alguma coisa vindo de uma sala vazia, mesmo que seja só uma goteira ou um rangido de porta, eu espero para ver se aquilo volta. E pior, se volta antes de acontecer. Porque o que me assusta mesmo não é o que a sala guardava. É o que ela começou a repetir e o que pode começar a responder se alguém continuar ouvindo.